Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, ô Senhor, nesta manhã, Senhor, nós entregamos a vida, Senhor, do Teu servo, Pai, que o Senhor venha dirigir, Senhor, a sua vida, Pai, para trazer a palavra de Deus, Pai, aquilo que o Senhor propôs ao coração do Teu servo de compartilhar conosco, Senhor. Temos certeza, Deus, que será uma palavra, Deus, que virá, Senhor, de encontro, Pai, à nossa necessidade, Senhor Jesus. Guia, conduz o Teu servo, Pai, ó Pai, diante da Tua presença, Senhor, e que essa palavra possa trazer vida, Senhor, aos corações da Tua amada igreja, Pai. Nós oramos, Pai, e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Obrigado. Aleluia. A paz do Senhor, amada igreja. Amém. Quem já sentiu a presença do Senhor Jesus neste lugar? Aleluia. Se você está contente e é grato no teu coração por aquilo que Ele tem feito, você pode dar um glória a Deus, você pode glorificar o seu nome, você pode exaltá-lo nessa manhã, porque Ele já está aqui. Aleluia. Emanuel, louvado seja Deus. Com muita alegria, eu quero cumprimentar também os irmãos que nos assistem pela live, que Deus possa estar abençoando vocês em todas as redes sociais, e se você gosta do conteúdo de Por Mais Uma Alma, da Igreja Filadélfia, você pode estar compartilhando com os teus amigos, com os teus parentes, e eu tenho certeza que Deus vai estar abençoando a vida deles. Tome assento, igreja amada. Aleluia. Eu quero mostrar para vocês um pequeno vídeo que a gente já apresentou na sexta-feira. Só uma pequena introdução para que a gente tome conhecimento de como será o arrebatamento da igreja. Aleluia. Aleluia, aplauda ao Senhor, glória a Deus. Confesso para os irmãos que antigamente quando eu via esses vídeos assim, eu ficava assim meio assustado, mas ultimamente quando eu olho esses vídeos, o meu coração se alegra, irmão. Aleluia, porque Jesus está para voltar e quem tem azeite vai subir. Aleluia, louvado seja Deus. Nós falamos sobre o arrebatamento da igreja na sexta-feira, que se dará 7 anos antes da segunda vinda de Cristo. Então, hoje eu quero falar contigo sobre a segunda vinda de Cristo, céu ou inferno. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 12, versículo 12 a seguir. Evangelho de João, capítulo 12, versículo 12 a seguir. Diz assim: no dia seguinte, ouvindo uma grande multidão que viera à festa, que Jesus vinha a Jerusalém, tomaram ramos de palmeiras e saíram-lhe ao encontro e clamavam: Hosana, bendito o Rei de Israel que vem em nome do Senhor.
E achou Jesus um jumentinho, e assentou-se sobre ele, como está escrito: Não temas, ó filha de Sião, eis que o teu rei vem assentado sobre o filho de uma jumenta. Os seus discípulos, porém, não entenderam isto no princípio. Mas, quando Jesus foi glorificado, então se lembraram de que isto estava escrito dele e que isto lhe fizeram. Amém. Segura só um pouquinho. A primeira vez que Jesus se apresenta como rei, ele escolhe um jumentinho. E um jumento, ele sempre foi um animal de carga. É um animal para serviço. Por isso que a palavra diz que os discípulos não compreenderam, não entenderam por que o Senhor Jesus sobe num jumentinho. Mas depois diz, lembraram-se que a palavra falava que o rei de Israel viria montado sobre um jumento. Então, por que o Senhor Jesus se apresenta sobre um jumentinho? Porque Jesus, a primeira vez que ele veio para servir. Diga comigo, Jesus veio para servir. A palavra diz, ele diz de si mesmo, eu sou o servo, eu vim para servir. E o Senhor veio para dar a sua vida na cruz do Calvário, para libertar a humanidade. Então ele veio como um serviçal, um servo, e ele vem montado então naquele jumentinho, e nesse jumentinho ele adentra a porta dourada, ele entra na cidade de Jerusalém. Amém? Essa é a primeira vez que Jesus se apresenta como rei. Agora nós veremos a segunda vinda, que Jesus também se apresenta como rei. Apocalipse capítulo 19 e o versículo 11. Aleluia. Eu te incentivo, querido, a estar adorando o nome do Senhor nessa manhã, porque Ele já está aqui. Aleluia. Apocalipse 19, 11 diz assim: E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Amém. Até aqui. Irmãos, primeira vez que Jesus vem como rei, ele vem montado num jumentinho. Agora, ele vem montado num cavalo branco. O cavalo é usado para a guerra e o cavalo branco é usado pelo general no campo de batalha. Aleluia! A primeira vez o Senhor ele vem como um servo, mas agora ele vem para pelejar, para guerrear, e a palavra diz que os seus olhos são como chama de fogo, e na sua coxa há um manto escrito, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aleluia! Emandarabachúria. Louvado seja o Senhor Jesus. Aleluia! A palavra diz que o seu manto está manchado de sangue, e esse sangue é o sangue que ele derramou na cruz do Calvário. Você pode imaginar a diferença, o Senhor entrando em Jerusalém humildemente, sobre um jumentinho como um servo, mas agora todo poderoso, adentrando a cidade com o seu cavalo branco, e ele não está sozinho. Amém? Louvado seja Deus. Me alegra ler essa palavra, o meu coração se alegra, e me alegra ainda mais saber que eu estarei presente, e aqueles que vão ser arrebatados estarão presentes também nesse dia, para ver o Senhor em toda a sua glória, pelejando contra o anticristo. Louvado seja Deus. Apocalipse capítulo 17, versículo 14. Olha o que diz a palavra. Estes combaterão contra o Cordeiro, que é o anticristo, falso profeta, todos os exércitos do mundo estarão contra Jerusalém e para lutar contra o Cordeiro, contra Jesus que está nesse cavalo. E a palavra diz assim: combaterão contra o Cordeiro e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Presta atenção agora, vencerão os que estão com ele,
chamados e eleitos e fiéis. É a igreja. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Muitas vezes, irmãos, dá a impressão que a igreja de Cristo não está avançando. Dá a impressão que a igreja de Cristo está perecendo. É mentira e engano de Satanás. A igreja de Cristo já nasceu vitoriosa, e ela vai ser vitoriosa até o último dia sobre a face da terra. Aleluia! A igreja de Cristo, que é eu e você, já vencemos com o Senhor. E me alegra esse texto aqui, irmãos, esse pequeno versículo revela que eu e você estaremos com o Senhor. Quer ver só? Vamos voltar ali, Apocalipse capítulo 19, versículo 11. Vamos fazer essa leitura só para que a nossa fé seja aumentada. Irmãos, quando a gente vai falar da vinda do Senhor Jesus, é tanta coisa que a gente fica meio assim, o que nós vamos usar, o que nós vamos selecionar, porque senão nós passaríamos o dia meditando na palavra. Apocalipse 19, 11. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça, e os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabe, senão ele mesmo, e estava vestido de veste tingida em sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-nos os exércitos no céu em cavalos brancos, ou seja, os exércitos do Senhor também estarão em cavalos brancos, e vestido de linho fino, branco e puro, e da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Se você faz parte desse exército, louva o nome do Senhor, adora o Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Você está compreendendo como será a segunda vinda do Senhor Jesus? A primeira vinda, humilde como servo, a segunda como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, com todo o seu poder, com toda a sua autoridade e com o seu corpo glorificado, seus olhos como chama de fogo, seus pés como latão reluzente, da sua boca sai uma espada de 2 fios que fere o anticristo, que mata. Aleluia, é maravilhoso, irmãos, pensar que nós estaremos presentes nesta batalha final. Aleluia. E mais maravilhoso é saber que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Louvado seja o Senhor. Quando aconteceu isso? Veja só, a primeira vez que Jesus entra em Jerusalém, vai comigo lá, João capítulo 12, versículo 1. A entrada de Jesus como rei, servo em Jerusalém. João capítulo 12, versículo 1. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, que falecera e a quem ressuscitara dentre os mortos. Veja só, 6 dias antes da Páscoa. Passado esses 6 dias, domingo de Ramos, o Senhor ele vai entrar em Jerusalém. Olha só, João 12, 12. No dia seguinte, ouvindo uma grande multidão que viera à festa, que Jesus vinha a Jerusalém, ouviram, né? A multidão que viera à festa ouviu que Jesus viria a Jerusalém. Tomaram ramos de palmeira e saíram-lhe ao encontro e clamavam: Hosana, bendito o Rei de Israel, que vem em nome do Senhor. E achou Jesus um jumentinho, assentou-se sobre ele, como está escrito: Não temas, ó filha de Sião, eis que o teu rei vem assentado sobre o filho de uma jumenta. E os seus discípulos, porém, não entenderam isto no princípio, mas quando Jesus foi glorificado, então se lembraram de que isto estava escrito dele e que isto lhe fizera. Amém.
Nós já lemos esse texto, estamos relendo para você entender. O Senhor veio montado num jumentinho, na festa da Páscoa, ele entra pelos portões de Jerusalém, ou melhor, pelo portão chamado Porta Dourada, na cidade de Jerusalém, montado num jumentinho. Eu quero mostrar para você algumas fotos que eu fiz, irmão. Vamos colocar aqui para nós, por favor. Aqui, irmãos, essa foto, eu mesmo tirei ela do Jardim das Oliveiras. Daqui do Jardim das Oliveiras, você consegue ver o Domo da Rocha, que é aquele domo dourado que está ali, ó, ou também chamado Domo Dourado, que hoje é uma mesquita. E ali, os muçulmanos creem que foi aonde Ibrahim ia sacrificar Ismael. É uma distorção da palavra de Deus, que diz que Abraão iria sacrificar Isaque. E essa pedra está ali em cima. Então hoje, quando você olha a esplanada, o nome é Esplanada de Jerusalém, a gente fica pensando, mas não parece um monte. Não, era um pico do monte, onde Abraão iria sacrificar, sim, Isaque. Mas o rei Herodes, quando chega nas suas construções, ele colocou pilares e aterrou aquilo e fez uma esplanada, foi aterrando tudo e o monte se tornou uma esplanada bem grande ali, e é por isso que esse é o local. Então, só para você entender, se você está aqui de frente para Jerusalém, você vai enxergar o Domo da Rocha. Põe a próxima imagem para nós. Aqui, se você sai das oliveiras, você vai ter esta visão. Se você prestar atenção, irmão, essa parte aqui de baixo, pode ver que está cheio de túmulos aqui embaixo. Quem sabe você não sabia, mas isso aqui são tudo túmulos. E lá, encostado no muro, também há túmulos. E bem nesse cantinho aqui, ó, você pode ver uma diferenciação no muro. E está fechado. Põe a próxima imagem para a gente lá. Ó, essa é a parte do muro que há essa diferenciação. Você pode ver que é uma porta, mas ela está fechada. Isso aqui não é um enfeite, não é um enfeite, isso aqui realmente era a porta que entrava. E aonde está construído essa mesquita não é exatamente o lugar onde estava o templo. O templo de Salomão estava um pouco à direita, e em linha reta dessa porta aqui, você podia ver então o templo de Salomão. Foi por essa porta que Jesus Cristo passou montado num jumentinho. Estamos entendendo essa palavra? Eu vou tentar aqui ir colocando, para que a gente possa entender melhor essa palavra. Olha só, na época da Páscoa, se abriam as portas, essa porta sempre estava aberta, que era do muro, e o povo não podia entrar dentro do templo, lá no Santo dos Santos, mas as portas iam se abrindo, e você podia enxergar o véu do templo. Você podia enxergar o véu, mas você não podia passar do véu, onde estava a Arca da Aliança. Só o sumo sacerdote, uma vez por ano, podia entrar lá. Todo o povo, era muita gente, eles ficavam também para cá, tomavam o Vale de Josafá. Quem estava no Vale de Josafá, que é entre o muro e o Monte das Oliveiras, não conseguia ver. Então as pessoas ficavam no Monte das Oliveiras, ali onde eu estava, para ver lá dentro. E eles viam o véu lá naquele lugar. Quando Jesus entrou, eles olharam, viram Jesus entrando, estavam com ramos e estavam dizendo: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. E Jesus vai entrando ali com o seu jumentinho. Estamos juntos, irmãos? Amém? Agora, olha só que coisa. Vai comigo Lucas capítulo 23, versículo 43. Lucas 23, 43. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona, escurecendo-se o sol. E rasgou-se ao meio o véu do templo. Segura só um pouquinho.
e rasgou-se ao meio o véu do templo. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: na verdade, este homem era justo. E toda a multidão que se ajuntara a este espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltava batendo nos peitos. Segura um pouquinho. Volta lá naquela porta para mim, lá, minha filha. As pessoas estão lá. A porta está aberta. Quem está olhando o espetáculo, o sacrifício de Jesus Cristo, percebe que a terra escurece, há um terremoto, coisas terríveis estão acontecendo. Essa porta está aberta, não há esses túmulos aqui na frente. Nós estamos na época de Jesus. E quando ele clama, Abba, Pai, quando ele clama, está consumado, quando ele dá esse brado, o véu se rasga. As pessoas que estão lá no Monte das Oliveiras, irmão, eles podem olhar para dentro e eles veem que o véu se rasgou. Presta atenção. Todos viram o véu se rasgando. O véu rachou no meio, irmãos. E as pessoas ficam assim, uau, porque nunca ninguém além do sumo sacerdote tinha entrado lá dentro. E agora eles olham, e quem entrava antes em pecado morria, quem olhasse para a arca morria, e agora nada mais, irmão. As pessoas olham e não estão entendendo o que está acontecendo. Estamos juntos? Essa porta dourada, irmãos, ela não era utilizada para o povo entrar no templo. Só o sumo sacerdote entrava em épocas de festas, em ocasiões especiais. E o próprio Senhor Jesus sempre entrava pela lateral. Existem portas laterais, que todo mundo entra, e até hoje eu também entrei por aquelas portas laterais. Você sobe a escadaria, aí você passa por um lugar onde tem muitos tanques de água, onde Pedro batizou ali os primeiros crentes, ali que quase 3.000 almas aceitaram Jesus. Imagina, 3.000 almas aceitam Jesus, e ele batizou todas elas naquele dia. Então tinha que ter muita água, não é verdade? Para nós batizar aqui 60 pessoas já dá um trabalho no final do ano. Imagina 3.000 almas, mas quando você vai em Jerusalém, você vai ver que lá tem muitos tanques na entrada ali, para chegar no templo, há muita água. Então ali eles batizaram. Jesus sempre entrava por ali, por essa porta lateral. Mas agora, presta atenção, ele está entrando pela porta principal, e as pessoas estão gritando, Hoshianá, que significa bendito. Bendito o que vem em nome do Senhor. Eles estavam gritando isso. E alguns diziam, manda que se calem, manda que fique quieto. E ele dizia assim, se estes se calarem, as pedras clamarão. Estamos juntos? Estamos entendendo essa parte, irmão? Agora, por que a porta dourada está fechada? Por que fecharam essa porta? Abre Ezequiel 44, versículo 1. Ezequiel 44, versículo 1. Então me fez voltar para o caminho da porta exterior do santuário, que olha para o oriente, o qual estava fechada. É essa porta aqui. A porta que olha para o oriente é a porta que dá para o Monte das Oliveiras. E disse-me o Senhor, esta porta permanecerá fechada, não se abrirá, ninguém entrará por ela, porque o Senhor, o Deus de Israel, entrou por ela, por isso permanecerá fechada. Quanto ao príncipe, por ser príncipe, que é o príncipe que passou por ela, se assentará nela para sempre, para comer o pão diante do Senhor. Pelo caminho do vestíbulo da porta entrará, e por esse mesmo caminho sairá. Aleluia. Segura um pouquinho. Nós estamos falando de Ezequiel. O profeta Ezequiel tem essa visão aproximadamente entre 570 a 600 anos antes de Jesus nascer, antes de Cristo. E ele vê a cidade reconstruída, porque ele está no exílio. Quero que você preste atenção.
ele está no exílio. Ele foi levado cativo. Mas lá em outro país, ele tem uma visão, Deus dá uma visão para ele, e dentro da visão o Senhor leva e vai mostrando muitas coisas, e entre tantas coisas que o Senhor mostra para ele a porta que dá para o Monte das Oliveiras, e ele olha e ele diz: por que a porta está fechada? Estamos juntos? Veja, quando ele tem a visão, a cidade está destruída. Ele vê a cidade reconstruída, porém a porta está fechada. E ele pergunta ao anjo: por que a porta está fechada? E o anjo responde: sabe por quê? Porque Deus passou por ela. Deus ainda não tinha passado, mas iria passar. Era o Senhor Jesus montado num jumentinho. Você pode glorificar a Deus? Aleluia! Aleluia! Agora presta atenção no que eu vou falar. Eu não vou falar aqui bem em ordem as coisas, porque eu não consigo. O primeiro cemitério que você vê, aqueles túmulos que estão um pouquinho distante ali, aqueles túmulos são dos judeus. Eles não estavam colados no muro. Mas por que aqueles túmulos estão ali? Porque o judeu, ele acreditava e ele crê até hoje, que quem estiver mais perto do templo, no dia da ressurreição, vai ressuscitar primeiro. Então, o sonho deles era ter o seu túmulo mais próximo possível do templo de Salomão. Estamos juntos? Por isso que tem aquele primeiro túmulo. Agora, olha o segundo. O segundo, aquele que está colado no muro que a gente viu, esse daqui, ó. Isso aqui é um cemitério de muçulmanos. E aí a pergunta: por que os muçulmanos têm os seus túmulos ali? Presta atenção. No século XII, né, depois de Cristo, Saladin ou Saladino, quem já ouviu falar de Saladino? Tem até um desenho, né, do Saladin. Esse homem, ele vence os cavaleiros templários, os cruzados, e toma Jerusalém. Presta atenção. Quando ele toma Jerusalém, até então a porta estava aberta, essa porta dourada estava aberta, e ele toma Jerusalém. Mas quando ele tomou a cidade, ele ficou sabendo que o rei dos judeus passaria por aquela porta, e que quando aquele rei passasse por aquela porta, novamente a cidade seria do povo de Deus. Estamos juntos? Estamos entendendo? Aí o que ele manda fazer? O quê? Há uma profecia sobre isso, mandou fechar a porta. Não sei se você está entendendo. Saladino, sem querer, estava cumprindo uma profecia de Ezequiel. Sem querer, estava cumprindo o mandamento de Deus. Vai fechar essa porta, rei nenhum vai passar aqui. Estamos juntos? Olha só que coisa linda. 1800 anos se passaram, quase 1800, para que se cumprisse a promessa de Ezequiel, a profecia de Ezequiel. E a porta foi fechada. Quando a porta foi fechada, ele ficou sabendo que o judeu, e principalmente um rabino, que Jesus é um rabino também, é um mestre, ele não pode tocar corpo morto, muito menos de outra nacionalidade. Ele falou: então vamos, todo mundo que morreu, os nossos soldados de guerra, os muçulmanos aqui, nós vamos fazer um cemitério aqui na frente dessa porta. Você está compreendendo? Por isso que ele colocou o cemitério ali na frente da porta, chamada Porta Dourada. E essa porta é maravilhosa, irmão. Eu vou passar por ela. Eu só pude olhar de longe, mas eu vou passar por ela. E você também. E é bem provável que montado num cavalo branco. Coisa linda, ei! Aleluia! Glória a Deus. Então, você já pode imaginar aonde que Jesus vai voltar. Veja só, Jesus veio montado num jumentinho, passou por ela. Agora Jesus montado num cavalo, por onde que ele vai entrar em Jerusalém? Vamos lá. Zacarias capítulo 14, versículo 4. Quem estará com o Senhor Jesus nesse dia tão glorioso? Zacarias 14, versículo 4. E naquele dia os seus pés estarão sobre aonde? Fala alto aí.
Viram aquela foto que eu mostrei para vocês? Jesus ia para o Monte das Oliveiras orar. E o Monte das Oliveiras, ele é coladinho com o jardim do Getsemane, é tudo junto. Se você está no Monte das Oliveiras, você anda alguns metros e você já vai chegar no jardim do Getsemane. Jesus, no dia da sua segunda vinda, aonde ele vai voltar? No jardim das Oliveiras. E a palavra diz, naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte da Oliveira, que está de frente de Jerusalém para o oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio. Coloca lá, filha, Zacarias 14, 4. Será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande. E metade do monte se apartará para o norte e a outra metade dele para o sul. E fugireis pelo vale dos meus montes, pois o vale dos montes chegará até Azel. E fugireis assim como fugisse de diante do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor meu Deus, presta atenção, e todos os seus santos consigo. Quem são os santos? Eu e você. Você é santo do Senhor. Você estará ali naquele dia. Emandarabaralabachúria. Aleluia. Louvado seja Deus. Irmão, esse vale que se partirá, o vale de Josafá, eu só vou dar uma pinceladinha, eu já falei um dia sobre isso com mais tempo, mas hoje não é o tema. O vale de Josafá inicia exatamente entre o Monte das Oliveiras e o Monte Sião, que é Jerusalém ali. Irmãos, esse vale, ele é estreito, ele dá talvez 1 quilômetro de largura, mas ele vai se abrindo, o vale de Josafá, e aí ele lá na frente torna-se o vale de Megido, o Armagedon, onde será a guerra. E aí nesse lugar, quando Jesus pisa o Monte das Oliveiras, há um terremoto e haverá uma expansão desse espaço. E alguém pergunta por quê? Porque ali o Senhor vai reunir todos os generais de guerra do mundo todo, que estarão para destruir Israel, para destruir Jerusalém. E nisso o Senhor Jesus se apresenta, e os seus santos, que somos nós, para pelejar contra essa gente que odeia a Deus. Estamos juntos? Olha só, eu não vou falar mais sobre esse assunto, porque senão nós ia continuar aqui. Então nós vamos cortar, porque eu preciso falar sobre o céu e o inferno. Eu só quero dizer que quem vai estar ali vai ser os santos, aqueles que subiram no arrebatamento da igreja. Aleluia. A palavra de Deus, ela é tão maravilhosa, irmão. Ela é tão maravilhosa, porque ela se cumpre e é um espelho, né? O Antigo Testamento é um espelho do Novo Testamento, e o Novo Testamento é um espelho do que vai acontecer. Então, quando nós vemos Jesus entrando pela porta, pode ter certeza, Jesus entrará pela mesma porta. E alguém diz assim, pastor, mas a porta estará fechada. Lembre-se, haverá um terremoto, vai abrir. E é bem provável que nesse terremoto essas pedras que Saladino colocou cairão por terra. E é por ali mesmo que o Senhor vai entrar numa batalha terrível, mas Ele vai entrar triunfante, vitorioso. Aleluia, com seus olhos de fogo. Irmão, vai ser coisa linda. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Céu ou inferno? Agora nós vamos voltar um pouquinho antes destes acontecimentos. Apocalipse 9 e 20. E os outros homens que não foram mortos por estas pragas, que são os 4 cavalos do Apocalipse, que não foram mortos por essas pragas, não se arrependeram das obras das suas mãos. Diga comigo, não se arrependeram. Eles viram todas as desgraças, você pode depois ler até aqui, do Apocalipse até o 9, e você vai encontrar quais as desgraças que aconteceram, e mesmo assim eles não se arrependeram das obras das suas mãos. Quais são as obras das suas mãos? Já está em sequência. Para não adorarem os demônios, e os ídolos de ouro e de prata, e de bronze e de pedra e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem das suas fornicação,
e nem dos seus furtos. Segura um pouquinho. Alguém pode dizer assim: pastor, mas essas pessoas, elas vão estar agindo debaixo do poder do anticristo. E é verdade, o anticristo estará operando nisso aqui e eles não se arrependem dos seus pecados. E alguém diz, então isso não tem a ver com a gente. Eu vou mostrar para você como isso aqui tem a ver com a gente também. 1 João 4, versículo 2. 1 João 4 e 2. Diz assim, ó: nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que confessa que Jesus Cristo não veio em carne, não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir. E eis que já está agora no mundo. Segura um pouquinho. Você leu muito bem. Nós sabemos que o anticristo há de vir, mas o apóstolo João, ele está falando que o espírito do anticristo já está no mundo. Lá na época de João, o espírito do anticristo já operava, e o espírito do anticristo opera nos dias de hoje. Então esses pecados dos quais estes homens não se arrependeram, já estão presentes no mundo. E eu e você, talvez não estejamos praticando de forma tão acirrada, mas eu vou mostrar para nós aqui, irmãos. Não vou dizer para vocês, é para nós. Que muitas vezes nós estamos envolvidos nesses pecados e não nos arrependemos. Para remissão, para perdão de pecado, é necessário arrependimento. E hoje em dia, a graça, ela é pregada, tão pregada, e inclusive aqui na nossa igreja, pregamos tanto sobre a graça, sobre o amor imensurável do nosso Deus, que não entendemos e deixamos de lado que sem arrependimento, dificilmente encontraremos perdão dos nossos pecados. Então é isso que eu quero mostrar para você. Olha só, eu vou repetir contigo. Esses pecados que operam no mundo, Apocalipse 9:20. E os outros homens que não foram mortos por essas pragas não se arrependeram das obras de suas mãos, para adorarem os demônios, os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra, de madeira, que nem pode ver, nem ouvir, nem andar. E alguém diz assim: pastor, eu não adoro ídolos, eu não tenho ídolos, nem de prata, nem de madeira. Pois bem, idolatria, do grego, a palavra é eidon, latrel. Eidon significa eu vejo, eidon, eu vejo, latrel, adoro. Então, idolatria significa adorar aquilo que você vê. Olha para quem está do seu lado e diga assim: o teu Deus é o Deus invisível. Quando nós olhamos para o apóstolo Paulo e ele está em Atenas, o que ele diz? O Deus invisível, o Deus desconhecido, é esse Deus que eu sirvo, é esse Deus que eu prego. E o crente, ele serve e adora somente ao Deus invisível. Você deveria aplaudir o Senhor, parece que você está morto, irmão. Adore ao Senhor Jesus. Aleluia. E alguém diz: pastor, mas eu não adoro. Presta atenção. A religião do anticristo é uma religião sincretista, ela vai reunir todas as religiões. Então, quando fala de culto ecumênico, quem já ouviu falar de culto ecumênico? Levanta bem a mãozinha aí. Culto ecumênico não tem nada a ver com culto ao nosso Deus, é culto ao anticristo. Parece coisa bonita. Nós vamos se juntar aqui neste grande culto ecumênico e estará conosco aqui o pastor da Assembleia de Deus, estará o pastor da Igreja Filadélfia, estará o padre fulano da Igreja Católica, estará o pai de santo não sei da quanto, vai estar aqui o fulano ali do espírita, e vai estar o budista. É um ecumênico, tudo junto. O nosso Deus não.
Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É só Jesus. Só Jesus. Aí, pastor, então a gente não respeita? Não, você respeita todo mundo. Você respeita as pessoas. Mas você não participa de culto onde eles estarão cultuando outras coisas misturadas. Porque o único que exige separação, santidade, é o Deus Santo. Santo significa separado. O Deus que você serve, Ele é separado. Ele não aceita divisão. E para isso, para Satanás, isso já basta. Porque para Satanás o misturado já é de Satanás. Então até aquele termo que diz tudo junto e misturado é do capeta. Eu não estou nem junto e nem misturado. Eu estou separado e santificado pelo sangue de Cristo. Aleluia! Aleluia! Louvado seja o Senhor. Irmão, só para você ter uma ideia. O diabo, ele cria deuses, ou melhor, o homem mesmo cria seus deuses para adorar. Porque quando você não adora a Deus, você vai encontrar alguma coisa para adorar. Você vai colocar alguma coisa no lugar de Deus, porque você foi feito, foi criado um adorador. O homem precisa ter algo para adorar. E aí tem pessoas que, quem sabe, não adoram uma imagem, mas adoram o seu filho. O seu filho está acima de Deus. A mocinha me olhou meio assustada. Não significa que a pessoa de repente se dobra diante do seu filho e diz eu te adoro, mas o tempo todo diz assim: filho, mamãe te adora, filho, papai te adora. Esse termo também não convém ao cristão. E ele fica falando essas coisas. E na igreja, e em qualquer lugar, irmão, não pode tocar no filho, não pode falar uma palavra para a filha, nada, ninguém toca meu filho. Aí tem gente que pergunta: filho, a mamãe vai na igreja hoje, a mamãe pode ir? Eu já vi mamãe fazendo isso, perguntando para filho se pode ir na igreja. Irmão, somente ao teu Deus servirás. Olha para quem está falando assim: só ao teu Deus você deve servir. Tem gente que está servindo o filho, tem gente que está servindo a esposa é que comanda. A esposa que diz, vai na igreja, não vamos, hoje não vamos. Tem outros que é o marido, não, hoje ninguém vai. Irmão, salvação é individual. E você não pode permitir que nada na tua vida tome o lugar de Deus. Se não bastasse esse tipo de adoração, só na Índia, irmãos, os hindus lá, eles têm, sabe quanto? 300 milhões de deuses. E eu não estou falando errado. Será que o pastor não se enganou nos números? Não, são 300 milhões, mais de 300 milhões de deuses catalogados. Só os hindus. E adora rato, e adora barata, e tudo que é coisa. Alguém tem um Deus para adorar, para tomar o lugar do Deus invisível. Estamos juntos? Até o rio eles adoram. Irmãos, você poderia dizer obrigado, Jesus, por ter me livrado da idolatria. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Eu quero falar aqui dos 4 pecados que se seguem aqui. Apocalipse 9, 21. E não se arrependeram dos seus homicídios. Segura aí. Homicídios, assassinatos, violência. Esse pecado, ele vem aumentando e aumentando. O tempo todo, a cada dia, mais homicídios, mais violência. Mas o que me chama mais a atenção, eu quero que você abra 2 Reis, capítulo 23, versículo 10. 2 Reis 23 e 10. Aqui nós vemos um rei, que ele destrói os altares do inimigo. Também profanou a Tofete, que está no vale dos filhos de Inom, para que ninguém fizesse passar a seu filho ou sua filha pelo fogo a Moloque. Segura um pouquinho. As culturas pagãs que não serviam a Deus, todos os povos sem exceção, presta atenção, todos os povos sem exceção, a não ser o povo de Deus, eles pegavam os seus filhos
e lançavam ao fogo, aos deuses, queimavam as suas crianças, meninos e meninas, para que houvesse chuva, para que houvesse boa colheita. Eles sacrificavam seus filhos a um deus chamado Amoloque. Estamos juntos, igreja? E hoje em dia, sabe quantas crianças são abortadas por ano no mundo? 57 milhões. O espírito do anticristo continua. 57 milhões de crianças. E quando a gente fala assim, aborto, na cabeça, nós, irmãos, porque nós estamos influenciados por este mundo, na nossa cabeça, isso não pesa nada. Quando eles iam matar as suas crianças, a Amoloque, jogar as suas crianças no fogo, eles tocavam pandeiros e tocavam tambores muito alto. Sabe por quê? Para que as mães e os presentes não ouvissem muito o grito das crianças no fogo. Existe uma lei, porque muitas vezes quando eles abortam, a criança ainda sai viva. Então depois que sai, deve continuar o procedimento de matar, ou agora deve socorrer como uma criança recém-nascida? Leis absurdas. As crianças são retiradas de dentro do ventre, aos pedaços. E são várias as formas. Violência no mundo. Eu conversei com uma moça, e ela falou assim: pastor, eu já abortei. O que acontece comigo? Eu falei: olha, o Deus que você serve, Ele pode te perdoar. Ele pode te perdoar. Mas depois que a gente conhece a Jesus e tem o Espírito Santo dentro da gente, para nós isso é horrível. Porque ela falava como se fosse normal. Garota de programa. Aí eu falei: você tem que largar essa vida, minha filha. Vamos largar essa vida. Ela: não, tá bom, pastor, vamos. O senhor me ajuda. Conseguimos um trabalho para ela ganhar R$2.000 por mês. 2.000. Passou 1 mês e meio, fui visitar ela, estávamos conversando. Eu falei: e o trabalho? Não, eu saí. Eu falei: por quê? Ela falou: não, porque quem é que vive com 2.000 por mês? Eu falei: sim, mas e o que tu está fazendo? Não, eu voltei a fazer programa, pastor. Eu saio num programa, uma noite eu ganho R$1.000, 1.500. Eu falei: mas só que esse caminho é caminho de inferno, é caminho de perdição. Foi por essas coisas que você abortou. Ela: mas pastor, mas eu vou comprar uma calça é R$900. O espírito do anticristo. A desgraça vem, mas a pessoa não se arrepende do seu pecado. Vem miséria, vem tristeza, vem violência, e a pessoa não se arrepende do seu pecado. Continua praticando o seu pecado. O tempo foi passando, sabe o que aconteceu com essa moça? Agora ela adora algumas imagens de hindus. Eu vi lá nas suas postagens, tem algumas imagens de hindus, e inclusive a sua mãe também aderiu a essas coisas. Não se arrependeram, é o que diz a palavra. Vamos lá. Feitiçaria, né? O próximo pecado que fala ali, que o povo não se arrependeu. Diga comigo: feitiçaria. E alguém diz assim: pastor, mas eu não pratico feitiçaria. Sabe como que fala feitiçaria em grego? Sabe como é que fala? Farmakeia. Diga comigo: farmakeia. Essa palavra te lembra alguma coisa? Farmakeia te lembra de alguma palavra? Fala aí. Farmácia. Farmakeia também significa farmácia. Por quê? Porque os feiticeiros, quando iam praticar os seus atos, usavam drogas, se drogavam. Farmakeia. E hoje existe uma epidemia de drogados no mundo. Eu não vou pedir para ninguém levantar a mão aqui, mas quantos aqui já usaram drogas? E se não bastasse esse fato de você usar droga, como cocaína, heroína e
e êxtase, e bala, e todas essas coisas. Existe o uso de droga desenfreado por qualquer coisa. Ao invés de buscarmos o socorro no Senhor Jesus, tudo é remédio. Aí nós estamos falando assim, pastor, mas o Senhor é contra remédio? Não, eu estou falando que a farmaqueia está tomando conta. Tem pessoas que não dormem sem remédio, não andam sem remédio, é dor de cabeça, e a enxaqueca é a farmaqueia, é um espírito de feitiçaria, operando enfermidades em mim e em você. Eu não estou me excluindo disso aqui, eu estou dizendo que o espírito do anticristo está habitando no mundo hoje, e muitas vezes nós não nos arrependemos. Estamos juntos, irmãos? Próxima palavra diz assim, não se arrependeram da sua prostituição. Na tradução King James diz da sua perversão sexual. Sabe qual é a palavra usada para prostituição? Quando a Bíblia foi escrita no grego, no original, a palavra é porneia. Não se arrependeram da sua porneia. Porneia, te lembra alguma palavra? Fala aí. Pornografia. O que é pornografia? É desenhar, é reproduzir em imagens, seja escrita, seja desenhada, ou seja em filmes, atos de depravação sexual. Isso é pornografia, é uma epidemia. Você sabe com quantos anos os nossos filhos têm acesso à pornografia e estão sendo viciados em pornografia? Os menininhos e as menininhas, 8 anos de idade é a média. Com 8 anos de idade, as crianças estão viciadas, e tem papai e mamãe que dá ao seu filho um celular com acesso à internet liberada. Você está entregando os teus filhos a Moloque, a demônios. Eles estão sendo pervertidos pelo que estão acessando. E alguém diz, não, mas ele só vê desenho. Entra no desenho, entra em qualquer rede social, e você vai perceber que seguidamente vai ter uma chamada, um anzol, um gatilho que te levará à pornografia. Estamos juntos? E não se arrependeram da sua porneia, da sua pornografia. E sabe o que é pior? É que a pessoa vem na casa do Senhor, e aí a gente ministra, Jesus liberta, a graça do Senhor te perdoa, e é verdade, e a graça te perdoa, e aí você volta para casa e continua, e depois você já não sente mais nada. Antes, quando você pecava, o Espírito tocava no teu coração, trazendo arrependimento, não posso fazer isso, eu não devo fazer isso, mas depois você não sente mais nada, acha que está tudo certo. Não se arrependeram da sua porneia. Estamos juntos, irmãos? O último pecado que fala aqui, fala de furtos ou apropriação indébita, ou seja, corrupção. E no Brasil a gente fala muito de corrupção no governo, mas não é só no Brasil, é no mundo inteiro a corrupção tomou conta. E alguém diz assim, ah, mas é lá em cima, eu não me corrompo. Será? Eu gostaria que você fizesse uma análise da tua vida, você não se corrompe? Porque corrupção, ela está presente, irmão, nas mínimas coisas. O diabo, ele é astuto. Coisas mínimas na nossa vida. A corrupção. Se é para ganhar um dinheirinho mais, está valendo. Mesmo que deixe a família de lado. Se é para ganhar mais, não importa enganar um pouquinho. Se é para enganar mais, não importa mentir um pouquinho. A corrupção está presente. E a palavra diz assim, não se arrependeram dos seus furtos. Querido, eu e você, nós precisamos entender algo. Se já não há mais sentimento de arrependimento dentro de nós, não é porque nós deixamos de pecar. Passa a semana toda, passa o mês todo, e você chega na casa do Senhor e está tranquilo, né? Ah, não pequei, não errei. Deixa eu falar uma coisa para você. O Senhor Jesus, a sua palavra diz,
que nós pecamos todos os dias. Nós erramos todos os dias, falhamos todos os dias, pecamos todos os dias. Então, como que é possível que eu chego diante do Senhor e acho que não tenho pecado? É porque a mente já está cauterizada, a mente cauterizou. Sabe, eu tenho uma cicatriz aqui, não sinto mais nada aqui. E isso acontece com a nossa mente. Nós pecamos, falhamos, erramos, mas já está cauterizado. E quando está cauterizado, não há arrependimento. E o Senhor diz: não se arrependeram dos seus adultérios, da sua fornicação, da sua farmaqueia, da sua porneia, dos seus roubos, das suas mentiras. Como que vai entrar no céu? Só quem tem arrependimento. E eu vou dizer uma coisa para você: o arrependimento, ele não parte de você. Escute, arrependimento não parte do ser humano. Eu vou me arrepender, eu quero me arrepender. Você não consegue. O arrependimento é um presente divino. Eu não vou poder falar sobre isso hoje, que não dá tempo, mas é o que a palavra diz. É o Espírito Santo que gera no teu coração arrependimento pelo pecado. E se você continua e insiste no erro, o Espírito Santo não fala mais ao teu coração. E aí você pensa que está tudo bem. E aí você diz: eu quero me arrepender, eu quero me sentir que isso não está certo, mas não sinto. É porque o Espírito Santo não está mais falando. Alguém pode estar dizendo: pastor, a palavra estava tão boa, e agora? Quer ver só? Eu vou fazer algumas leituras contigo para nós encerrar, irmão. Abra sua Bíblia, Mateus 3, versículo 1. Mateus capítulo 3, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: e naqueles dias apareceu João o Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Para receber o Salvador do mundo, para receber Jesus Cristo, é preciso arrependimento. Se arrependa dos teus pecados. E alguém está dizendo: pastor, mas o senhor falou que é o Espírito Santo. Exatamente. Então clama: Espírito Santo, tem misericórdia e traz no meu coração o sentimento de arrependimento dos meus pecados. Marcos capítulo 6, versículo 12. Marcos 6 e 12. E saindo eles, pregavam que se arrependessem. Coloca para nós, minha filha. Marcos 6 e 12. E saindo eles, pregavam que se arrependessem. E expulsavam muitos demônios e ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam. Presta atenção. Para expulsar o demônio, para ungir o enfermo e este ser curado, é preciso o quê? Primeiro, arrependimento. Primeiro pregava que se arrependesse. Irmãos, quando a gente vai expulsar o demônio de alguém, e aquele demônio não sai, a gente usa a seguinte tática, vamos dizer assim: diga assim, minha filha: eu rejeito todo o pacto que eu tenha feito com o demônio. Eu não aceito mais, eu me arrependo dos meus pecados. Para que o demônio saia, para que o milagre aconteça, se arrependa. Estamos juntos? Pastor, estou nessa enfermidade, não sai. Já orei, já fiz jejum. O pastor fulano orou, o apóstolo orou. Eu já clamei e não... Será que não tem alguma coisa que precisa de arrependimento? 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10. 2 Coríntios 7 e 10. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Mas a tristeza do mundo
opera a morte. O que isso quer dizer? Que a tristeza que vem de Deus, ela gera o quê? Nós acabamos de ler? Arrependimento para... Eu vou repetir. A tristeza que vem de Deus gera... Gera o quê? É aquilo que eu te falei. O arrependimento não vem de você. Quando você peca e vem uma tristeza, vem uma angústia, essa tristeza, ela veio de Deus, para que você se arrependa para a salvação. Mas a tristeza que vem do mundo, não. A tristeza que vem do mundo, ela gera remorso. A pessoa pratica um ato pecaminoso, de violência, de agressão, ou de adultério, e ela sente tristeza e remorso, mas ela não é livre, ela continua agindo naquele jeito. Estamos juntos? Continua mais um pouquinho. Lucas 5:32. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao... Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Aí alguém toma esse texto e diz assim: eu sou pecador, eu não sou justo mesmo. E você vai encontrar isso nas redes, usando esse texto como: eu posso pecar, porque o Senhor não veio salvar os justos, mas veio salvar os pecadores. Não, está dizendo os pecadores ao arrependimento. As pessoas esquecem da parte arrepender-se do seu pecado. Estamos juntos, irmãos? Mais um pouquinho, olha só. João capítulo 5, versículo 13. João 5:13. E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão de aquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus encontrou no templo e disse-lhe: eis que já estais são, não peques mais, para que não te suceda, o quê? Para que não te suceda alguma coisa pior. Então às vezes a pessoa recebe a cura, recebe a libertação, mas continua nos seus erros. O Senhor está orientando: foi curado? Foi. Não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Você está curado, recebeu o milagre do Senhor, amém. Eu recebi o milagre, mas eu estava fazendo tudo errado. Jesus não está nem aí, a graça, Jesus me curou. Não, não é isso. Jesus te curou para mostrar o seu poder e para que você volte ao arrependimento. Jesus me curou, eu não peco mais. Isso eu não faço mais. Com a graça de Jesus eu vou vencer. Aleluia. 1 João 4:2. A última leitura. Não, vamos ler João, Evangelho de João 8. Evangelho de João 8:10. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que aquela mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Segura só um pouquinho e deixa aí esse texto. Esse texto aqui é conhecido de todos os pecadores do mundo. Esse texto aqui. O mundo inteiro conhece esse texto. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Todo mundo fala isso. Então a pessoa está fazendo tudo errado. A pessoa está lá na balada, a pessoa está na farmaqueia usando drogas, usando êxtase. A pessoa está no adultério, a pessoa está vestida indecentemente e coloca lá nas redes sociais a sua foto indecente e coloca: quem não tem pecado, atire a primeira pedra, nem Jesus me condena. Só que ele esquece que Jesus falou: nem eu também te condeno, vai-te e não peques mais. Vai e não peques mais. Essa parte, vai e não peques mais, as pessoas eliminam.
Jesus veio buscar o pecador, sou eu, mas se arrependa, também elimina. Irmão, será que não estamos nos enganando a nós mesmos? Será que a gente não está se enganando? O meu sogro, ele diz assim: Nai, você já parou para pensar que terrível será o dia do arrebatamento da igreja para as virgens loucas dentro da igreja? Porque num piscar de olhos, alguém desapareceu. E ela pensou que subiria. Ela pensou que ouviria o soar da última trombeta. Mas tudo o que aconteceu foi a ausência de alguém que estava do seu lado, que era prudente. Prudente. Diga assim, prudente. Eu tenho um certo medo de altura, irmãos. Não chega a ser uma fobia. Mas se eu chego num lugar alto, eu procuro ficar o mais afastado possível daquele lugar. Isso se chama prudência. Diga assim, prudência. Diga de novo, prudência. Se você sabe que a internet te prende na pornografia, o que você deve fazer? Se você sabe que aquele teu companheiro, aquela tua companheira de trabalho está te levando para o que é errado, o que você deve fazer? Prudência. Se afaste e se arrependa dos seus pecados. Fica de pé, igreja. Amada igreja, queridos irmãos, na técnica de pregação, eu poderia ter invertido a mensagem hoje. Eu poderia ter começado assim e terminado, que todos nós vamos estar lá naquele dia em que o Senhor Jesus, com o seu cavalo branco, vai entrar o portão de Jerusalém. Mas propositadamente está sendo feito assim, para que você entenda que sem arrependimento ninguém estará lá naquele dia. É bem provável que já terá morrido, mas vai aguardar 1000 anos depois para estar diante do trono branco, para comparecer diante do trono branco. Nós vamos estar adorando ao Senhor Jesus com uma canção. Eu gostaria que você fechasse seus olhos e analisasse a tua vida por alguns minutos, se existe algo no teu coração. E lembrando que se você imagina que não tem nada, é bem provável que o arrependimento não está presente.